Queremos uma vez mais agradecer a presença de todos quando damos início ao segundo dia de atividades do 14º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual ao Trabalho do TRT da 15ª Região. Queria pedir mais um minutinho para, uma vez mais, agradecer aos nossos patrocinadores que colaboraram e tornaram possível a realização deste evento. Nosso muito obrigado ao patrocínio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da General Motors do Brasil e da Samsung. Também a inestimável colaboração da De Pascoal e da TEL Telecomunicações, e do importante apoio da Matra 15, da Transurc e da Unimed Campinas. Sem mais delongas, teremos agora o quarto painel, intitulado Tutela Preventiva no Meio Ambiente do Trabalho. Compondo a nossa mesa, anunciamos as presenças do Dr. Sandro Eduardo Sardá, Dr. Salvador Franco de Lima Laurino, e com muita honra recebemos Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Lélio Bentes Correia, que assume a palavra. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento efusivamente os ilustres companheiros do painel, Dr. Salvador Franco de Lima Laurino, Dr. Sandro Eduardo Sardá, e agradeço mais uma vez a gentileza, a oportunidade de retornar a esta tão simpática e agradável região do país. Sempre sou muito bem acolhido quando visito a 15ª Região, tanto pelos magistrados, quanto pelos servidores, advogados, estudantes, que com tanta simpatia nos acolhem e, ao mesmo tempo, com tanto compromisso, se dedicam ao estudo das grandes questões relacionadas ao mundo do trabalho. Desejo agradecer particularmente a acolhida e a gentileza do convite ao desembargador Flávio Cooper, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao Dr. Samuel Hugo Lima, diretor da Escola de Magistrados da 15ª Região, a desembargadora Tereza Aparecida Geminiani, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, ambas membros da comissão organizadora sob a presidência do Dr. Samuel. Este seminário, é necessário ressaltar a sua importância para o estudo das grandes questões trabalhistas, mas esse seminário, na sua abertura ontem, nos painéis que sucederam, primou pela discussão das grandes questões do século XXI. A coletivização da prestação jurisdicional, a efetividade dos princípios constitucionais. O painel de hoje nos comete a uma curiosa transição entre o século XXI e o século XIX, quando discutimos as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, quando discutimos as questões relacionadas com a valorização da saúde e da vida do trabalhador, quando, enfim, discutimos a máxima consagrada pela Organização Internacional do Trabalho, no sentido de que o trabalho não é uma mercadoria e, por consequência, o trabalhador não é um objeto disponível, dispensável, quando quebrado. É certo que a Constituição da República consagra um avanço incomparável ao atribuir a proteção contra os riscos no trabalho, a proteção da saúde do trabalhador, valor constitucional relacionado diretamente com o princípio fundante da dignidade do trabalhador, mas a realidade do dia a dia do nosso trabalho na magistratura e no Ministério Público, assim como na inspeção laboral, demonstram que essa atitude preventiva ainda se encontra tímida, por assim dizer, diante
de inúmeras lesões que nos chegam para exame no dia a dia, com o comprometimento da mais mínima dignidade que se deva reconhecer ao trabalhador enquanto cidadão. Oscar Hermida Uriarte, jurista uruguaio, prematuramente desaparecido, costumava dizer: o trabalhador não despe o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. E é com esse pensamento, com essa certeza, que tanto o Ministério Público quanto a magistratura têm se dedicado à promoção dos valores fundamentais da cidadania e dos direitos humanos no trabalho. Tenho o privilégio, sem maiores delongas, porque estamos todos ansiosos por ouvir os nossos ilustres palestrantes, de passar a palavra ao doutor Sandro Eduardo Sardá, procurador do Trabalho na 12ª Região, Santa Catarina, com atuação destacada na proteção do meio ambiente do trabalho e colega de origem que muito me orgulha no Ministério Público do Trabalho, onde iniciei a minha carreira pública. Tem a palavra, então, o doutor Sandro Eduardo. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, queria saudar o ministro Lélio Bentes, um dos mais brilhantes ministros da história do TST, e congratulá-lo pelo compromisso que sempre teve e a visão privilegiada com os direitos fundamentais e sua visão privilegiada em relação a práticas que visam incluir as pessoas no círculo da vida digna, da trabalho decente, e isso notabilizou em diversas práticas, dentre as quais o combate ao trabalho infantil. De coração, meu mais belo cumprimento. Queria saudar o desembargador do TRT 15ª Região, doutor Flávio Alegrete Cooper, doutor desembargador Samuel Hugo Lima, pelo brilhante trabalho que vem realizando na escola, pelo todo esse acolhimento caloroso e fantástico. Mas você não deve tratar tão bem assim os convidados, porque senão ficamos mal acostumados. Depois eu vou ter que palestrar pelo Brasil afora, muitas vezes em condições não tão adequadas assim, né? Em alguns casos até trabalho um pouco mais precário. Você não deve fazer isso, rapaz. Muito obrigadíssimo de coração. Meu querido companheiro de mesa, palestrante, doutor Salvador Franco de Lima Laurindo, é uma honra estar aqui. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia sonhar com isso, palestrar para 1.200 pessoas, ao lado do Lélio, ao lado aqui na 15ª Região, um tribunal que vem se destacando na defesa do trabalho decente. Eu vou tentar, na minha apresentação hoje, eu vou tratar muito pouco de questões processuais. Eu queria primeiro tratar do conteúdo material, de medidas adequadas, de prestações objetivas que assegurem a adequação do meio ambiente do trabalho. Eu vou tentar, e é um desafio para mim, que sou apaixonado pela matéria, tratar disso em 30 minutos. Então, já exercendo aqui meu direito de resistência e de reivindicação, eu vou reivindicar mais 10 minutos neste ato, pelo meu direito de expressão. Mentira, nós combinamos antes que seriam mais 10 minutos. Passa aqui? Consigo passar aqui? Aí. Opa. Esse é o mapa mundi, indicadores do IDH de todo o nosso planeta. Os pontos verdes escuros são os IDHs bastante elevados, os verdes claros são mais elevados, e assim sucessivamente. Observa-se uma concentração de IDH elevados em poucos países, notoriamente Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Japão e Nova Zelândia. O IDH ainda um pouco elevado, Argentina, Chile, México, leste europeu, Cuba, Costa Rica. E todos os demais, a roda está rodando quadrada. Né? Estudo da Oxfam, 1% das pessoas no mundo detém 46% de toda a riqueza. 2 bilhões de pessoas ganham apenas $2 por dia. Os resultados apresentados no estudo minam a democracia e tornam mais difícil a luta
contra a pobreza. São as conclusões da Oxfam. Democracia, evidentemente, não entendida como o direito de votar e ser votado, mas a criação e efetivação constante de direitos fundamentais, como diria meu querido professor saudoso Luiz Alberto Vará. Nunca a humanidade... Nunca a humanidade teve tantas condições de promover justiça e nunca tivemos tanta concentração de riqueza. Agora saiu uma obra capital no século XXI, né, de um francês, economista francês, demonstrando justamente isso. Já há riqueza suficiente no mundo para extirpar com o trabalho infantil, para assegurar o trabalho decente, para acabar com o trabalho escravo, e, no entanto, acho que eu vou falar do púlpito, é mais fácil ali? É mais fácil? E nunca... Vamos lá. Nunca... O único país assegurado na final da Copa do Mundo é um só, o Paquistão. A bola, a brazuca, ela é feita no Paquistão. Os trabalhadores ganham, a bola no Brasil custa R$400, foi sorteada aqui no dia de ontem, né? Os trabalhadores do Paquistão ganham 10 mil rupias mensais, o salário, que é o salário mínimo do país, e equivale a R$220. O Paquistão exporta 20 milhões de bolas por ano, e a região convive com problemas como salários baixos e trabalho infantil. É isso que a Adidas que fez o contrato, né? Poderia debater o comércio justo, assegurar melhores condições. Me parece que, então, é necessário discutir mecanismos internacionais mais eficazes de proteção ao trabalho decente, e aqui lanço a primeira crítica. A OIT há de ser fortalecida e reconhecida como um brilhante instrumento, mas precisamos avançar mais. O modelo de tripartismo da OIT vem apresentando evidentes limitações, e na área de saúde do trabalhador eu diria que o tripartismo é incompatível com a proteção à saúde, porque a saúde é direito indisponível e não há espaço para negociação. Então, infelizmente, é comum nas NRs, nesses espaços, você debater até que ponto dá para negociar a saúde dos trabalhadores. A Organização Mundial do Comércio dá a dispensar numa OMC que pense nas questões não só comerciais, mas de dignidade humana e dumping social. Infelizmente, não é esse o viés. No Brasil, agora, estamos sobre under-ataque, se você me engano, uma situação complexa em função do julgamento que se aproxima do Supremo, a questão da fé da terceirização. Caso, dependendo do julgamento, da repercussão geral do Supremo, uma decisão só vai abalar todo o arcabouço do direito do trabalho brasileiro, com a destruição dos princípios de proteção ao trabalho, ao reconhecer a terceirização sem limite. A Espanha é um caso clássico que terceirizou tudo, precarizou ao máximo as suas condições de trabalho, chegou ao fundo do poço e o poço não tem fundo. E agora está voltando, está retornando, porque percebeu que você precarizar o trabalho, você precariza toda a sociedade, você precariza inclusive a economia. Né? Um estudo agora recente da OIT, que os países em desenvolvimento que investiram no trabalho decente superaram a crise de 2008 com muito mais facilidade. O mundo do trabalho é esse. Nós vivemos no mundo de um dever ser. A Constituição é dividida em 10 títulos. Desses 10 títulos, 5 deles se reportam ao trabalho decente como princípio fundamental. No entanto, o que impera é o trabalho precário, né? Tal qual aquela... Quem já viu o vídeo da Marisa Monte lá no Vilarejo, né? A letra é linda e as imagens são de pessoas pobres, de guerras, fome e miséria. Então, não, há uma incompatibilidade entre o mundo do ser e do dever ser. Então, impera o Fordismo, né? O Toyotismo, e eu que tenho uma atuação destacada em frigoríficos, para quem não sabe, o Ford, na biografia dele, o Henry Ford, ele... você não precisa me mostrar, rapaz, você me complica aqui. My Life, My Work, do Ford. O Ford criou as linhas de montagem indo nos abatedouros de carne de Chicago. Ele viu os bois passando e falou, que maravilha, isso é uma linha de desmontagem, eu vou criar uma linha de montagem. Então, em vez de desmontar os bois, eu vou montar carros. Por isso que atuar em frigoríficos é muito parecido do que atuar nas empresas eletroeletrônicas, montadores de veículos, os problemas são sempre os mesmos. Então, a origem da linha de Fordismo são os abatedouros de carne de Chicago. O Toyotismo, e agora a Graça Brook,
uma pesquisadora baiana, nessa tese da financiarização das condições de trabalho. Você pega um modelo de banco de investimentos americanos, né, um banco de investimento, que funciona 24 horas por dia, com ritmo intenso, tudo por e-mail, e você transpõe essa ótica para o mundo do trabalho, com evidente intensificação do mundo do trabalho. Né? Isso vai gerar precarização na cana, em frigoríficos, em teleatendimento, com transtornos mentais. O Brasil é campeão do uso de agrotóxicos, tem problema na laranja, na construção civil, mortes só pela Copa do Mundo, até no comércio, até nos bancos, atendimento hospitalar, e chegou em vocês na magistratura, a ponto de um Giovanni Alves vai estar lançando um documentário sobre o trabalho do juiz. Quem não teve oportunidade vai ter agora, muito legal. Eu já tenho um vídeo aí trazer hoje, mas não consegui. Eu disponibilizo depois o trabalho do juiz. Né? Estão transformando os juízes, é meta, estão transformando os juízes do trabalho em gerente de banco, né? É meta, com prejuízo à qualidade e adoecimento. Já há relatos de suicídio, do uso de drogas e de muitos problemas na magistratura em função desse modelo. O que determina e condiciona a saúde das pessoas? É um debate complexo, mas eu diria que, para começar, o artigo 3º da Lei do Sistema Único de Saúde. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais, e os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica de um país. Isso é texto de lei. Baixos níveis de saúde, baixa organização social e econômica. Como diria o ministro Lélio Bentes, né, a parte da frase do treinador uruguaio, no Brasil, em geral, os trabalhadores deixam seus direitos de cidadania na entrada da fábrica, né, o que poderíamos intitular de um feudalismo industrial. Em grande medida, os direitos de cidadania raramente adentram nesses ambientes. Bom, a 7ª economia do mundo é o país, é o Brasil, com um IDH inferior ao do Irã. Ou seja, a distribuição de renda é bastante preocupante. O Brasil gasta em torno de 4% do PIB com doenças ocupacionais e 90%, estimativas da OIT, que o padrão mundial é esse, é 4% do PIB mundial, da riqueza toda do mundo, e 90% das doenças da América Latina, a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças são subnotificadas. Então, o quadro é grave. Eu não gostaria de trabalhar com o conceito de saúde e doença, e vamos tentar caminhar no sentido mais interessante. Então, aqui a primeira contribuição conceitual, poderíamos trabalhar com o conceito de agravo à saúde. Por que o binômio saúde e doença não consegue captar toda essa realidade? Então, o parágrafo 4º do artigo 337 do Decreto 3.048 estabelece que considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, o distúrbio, a disfunção, a síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica, subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. E o pulso ainda pulsa. Tudo pode ser considerado agravo à saúde. E o primeiro desafio é esse, é utilizar esse conceito de agravo da saúde e pensar em tutelas preventivas e inibitórias para tutelar o agravo à saúde e não a doença. Um caso clássico de agravo à saúde, um distúrbio do sono, um distúrbio alimentar, ainda que não haja uma doença instalada, já é configurado um agravo à saúde. Um distúrbio do sono, um distúrbio alimentar, ainda que não haja uma doença instalada, já é. Do meu ponto de vista, utilizar o conceito de agravo à saúde para uma tutela não só inibitória, como também reparatória. Evidentemente que, havendo prejuízos aos distúrbios do sono alimentares, né, isso deve ser tutelado juridicamente. 3 indicadores de saúde que podemos começar a discutir. Você é juiz, você é promotor, você é fiscal, você quer saber como é que está a empresa em saúde? Você pode utilizar um indicador que é solicitar à empresa a apresentação de todos os benefícios previdenciários concedidos, né, que o INSS concedeu nos últimos 5 anos ou 2 anos. Você pode, inclusive, oficiar diretamente ao INSS. Esse é o indicador da casa pegando fogo. Depois você tem o segundo indicador mais interessante. Você pode trabalhar com os afastamentos até 15 dias, que a empresa concedeu nos últimos 2 anos. E o indicador mais importante de todos, as queixas de dor. Você pode ter instrumentos hoje em dia de você ir até a empresa e monitorar quais são os trabalhadores que estão sentindo dor,
para que não haja, então, uma lesão à saúde, que as condições de trabalho sejam adequadas antes de problemas de saúde. Esse aqui é o quadro nacional de doenças do INSS, o anuário anual, por patologia. Quais seriam as patologias que mais acometem os trabalhadores? A primeira são distúrbios osteomusculares, principalmente problema de coluna. O segundo são transtornos mentais. A verdade é que nós convivemos nesse panorama geral com problemas novos e antigos problemas. Os novos são transtorno mental e distúrbios osteomusculares, pela intensificação do trabalho, e os antigos são amputação, NR12, deslocamento de peso excessivo. Então, onde você vai, dentro do frigorífico, você tem desde o problema do novo até o problema. E esse é o desafio de vocês, é uma complexidade na atuação. Vejo com uma certa preocupação, pelo menos lá em Santa Catarina, a atuação dos advogados tem dificuldade até de judicializar questões da saúde, com pouca base técnica, não é? E já começa a citar um primeiro diploma, que é o diploma técnico para o Brasil de Leri Dort, há uma norma técnica, que é a Instrução Normativa 98. Então, se você é advogado, está entrando com uma ação sobre Leri Dort, você não conhece nem a IN 98, você nunca leu a IN, você está começando muito mal. Você é um juiz que vai dar um Ctrl+C ou Ctrl+V, lá na IN 98, façam isso mesmo, leia, depois padroniza o texto, usa a IN 98. Se você não citar lá a IN 98 no distúrbio, no processo de Leri Dort, você não está caminhando muito bem. Se não dominar as NRs, não estão caminhando muito bem. Eu atuei 14 anos como assistente de juiz e depois 6 no Ministério Público. Foram raras as vezes que eu vi um advogado citar uma NR na petição inicial. Acho que nunca vi, sinceramente. Já vi vários juízes citar. Então, temos que avançar nas questões. Norma técnica Leri Dort, IN 98 do INSS, o manual de dor do SUS. Além disso, pesquisem a resolução CFM 1488 de 98, que trata de perícia médica no mundo do trabalho, e as NRs, e, evidentemente, o nexo técnico epidemiológico. Por que as pessoas adoecem? Porque a organização do trabalho é inadequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Tom Zé lançou um DVD com defeito de fabricação. Ele dizia que os seres humanos têm defeitos de fabricação. Eles amam, eles querem ser felizes, eles se apaixonam, ele quer ter uma vida plena. A organização do trabalho é inadequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Tom Zé lançou um DVD com defeito de fabricação. Quando você organiza o trabalho de forma absolutamente desumana, isso vai gerar adoecimento em larga escala. Você colocar um juiz para fazer 4 sentenças por dia, não vai dar, ele vai pirar. Você colocar um cara para cortar, para embalar 30 frangos por minuto, não vai dar. Então, por isso que adoece. Né? Então, vamos lá. O item 17 da NR, a organização, 17.6.1, a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. E o manual de aplicação da NR 17, quem quiser estudar, já define e já traça algumas características psicofisiológicas. Depois, a organização do trabalho deve levar em consideração norma de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação do conteúdo de tarefa, ritmo de trabalho e conteúdo de tarefa. Então, quando você estabelece meta abusiva, isso já viola, então, o item 17.6.2 da NR 17. Fico feliz, ministro Lélio, que lá o TRT da 12ª Região acabou de sumular a matéria, a súmula 47 do TRT, metas abusivas é devido à indenização por dano moral. O debate se torna, qual o conceito de meta abusiva? Como que chegaremos, e vai ter que variar, vai ter que fazer um longo debate sobre isso. Né? Bom, eu desenvolvi uma apresentação de agora em diante, porque eu atuei 3 anos em Chapecó, no interior de Santa Catarina, e eu dei parecer em todas as ações indenizatórias de frigorífico que passavam no judiciário. Minha vida virou um inferno, mas eu acho que a grande maioria nem lia os pareceres. Né? Depois de 2 anos eu comecei a perceber que eu falava de umas coisas... Mas eu ia em algumas audiências de instrução, e a gente está para fazer 15, no frigorífico. Tem instrumento bom que tem que ser valorizado pelo magistrado. Tem ginástica laboral, tem. Tem rodízio? Tem rodízio. Então está tudo certo. Se tiver ginástica laboral e rodízio, meu amigo, pode matar, pode acontecer de tudo, que está tudo certo lá no frigorífico. E, paradoxalmente, a NR 17 não estabelece nenhuma das duas medidas como mecanismo de adequação do trabalho. E eu estou há 5 anos inculcado com isso. Então, hoje, tenho essa grande oportunidade de dizer, na minha visão, na minha particular visão, quais são medidas adequadas de organização do trabalho. 3. Vamos lá. Quais são os grandes problemas do ritmo do mundo do trabalho? Ritmo. O ritmo é intenso. Então, vamos ver 3 filmes aqui, solta um, sobre como é trabalhar em algumas atividades econômicas.
Olha lá, a primeira hipótese parece hipótese de trabalho de preso. A pessoa pega se é uma mulher, ela pega um martelo, isso é um cabeçote de um veículo, ela tem que tirar a rebarba do cabeçote, com um ritmo absurdo, com a exposição a agente químico, que isso é alumínio, num ritmo que faz o Charlie Chaplin parecer já um pouco mais lento. E ela vai gerar adoecimento em larga escala. Esse setor aqui vai ser mecanizado agora, para a alegria de todos. Isso aqui não é trabalho para ser humano e muito menos para mulher. Por quê? Pico de força. O ser humano não foi feito para fazer força, e nem para trabalho repetitivo, e nem para carregar peso. Você junta os três, adoecimento em larga escala. Vídeo 2. E é um calor, olha como é que embala a TV. Olha como é que embala a TV. Vamos contar, depois vamos ver o Charlie, eu juro, o Charlie Chaplin é mais lento. Então, a postura inadequada, vai dar problema no ombro, porque levanta muito o ombro, né? Não precisava, pode pegar o próximo aqui de baixo, mas ninguém sabe, ninguém vai lá e olha, meu amigo, baixa um pouquinho isso aqui, está trabalhando que nem um ritmo de máquina. Mas então, pelo menos, vamos, baixa esse negócio que não desceu no ombro. Vamos lá, vê se dá para trabalhar o dia inteiro assim. É assim que se trabalha, né? Vamos lá. 3. O 3. A mulher embala, essa é a minha área. A mulher embala 30 frangos por minuto. Contei? 30. Tum. Ela chega em casa com o marido, né? Até dormir, vai dá uma amarrada. E o pulso ainda pulsa. 30 por minuto, mas não dá. Aí isso aconteceu aqui, a empresa vai mecanizar isso aqui. Vai gastar uma fortuna. Sabe quantos frangos a máquina vai embalar por minuto? Chutem. Ele embala 30. A máquina vai embalar 15. Não sois máquinas, homens é que sois, diria o Charlie Chaplin. Nós não estamos lutando para estabelecer o ritmo da máquina para ele, para ela. Porque se está no ritmo da máquina, já está melhor. Falar em mecanização aqui é um avanço. Mecanização, desumanização no sentido de ela trabalhar com uma máquina, é melhor. O que nós fizemos? Embargamos. O fiscal do trabalho falou embargou. Porque se a máquina fazer 15, ela não pode fazer 30. Vamos lá. Solta o nosso. Esse aqui vai estar. Só dos 2 minutos. Batidos 2 minutos. Vê se você consegue aí. 2. Vê se você consegue botar no 2 ali. Aí. Oi, eu estou achando que o frango é pior, porque né, ela faz força, coloca no funil, né, e ele está ali, ele está perto do corpo, né? Ele vai aqui, a outra vai. Beleza, eu preciso de tempo. O filme do Chaplin é de 36, 1936. Nós estamos produzindo exatamente igual, se não for pior. Não podemos, o Estado não pode admitir isso, porra. Você destruir a saúde de alguém para cortar frango é de um absurdo inabalável. É que parece que o modelo está caminhando, esse modelo aí está caminhando no sentido da sustentabilidade social e ambiental. Vamos lá. Eu vou falar de 3 medidas: ritmo, pausa e redução do tempo de exposição. Ritmo. Kilbom, uma norueguesa, fez um estudo, uma metapesquisa. Isso é importante para vocês. O número de movimentos por minuto não deve exceder entre 25 e 33 movimentos por minuto. Movimentos. Quantos movimentos que faz? Então, come um frango, pega o frango, movimento, coloca ele come 2, empurra 3. Está escrito frango 90. Está fazendo 3 vezes mais. Então não dá. Aí, estudo com o empacotador de cigarro. Limita em 40 movimentos por minuto. Não adoece. Bota 30, pode botar 30, vai, qual é o limite seguro? Vai até 40. Isso depende do segmento do movimento corporal. Para ombro, 2 a 3 por minuto. Eu fui aqui em algumas indústrias automobilísticas, todo mundo trabalha o dia inteiro com o ombro em pé, com o ombro levantado. Todo mundo muito religioso, reza o dia inteiro. Vai dar problema no ombro. Vamos chegar lá no problema de indústria automobilística, problema no ombro. Olha, não precisa fazer nem perícia. Vai o filme e o cara trabalha o dia inteiro com o braço em pé. Não vai dar. Então, Hammer, vamos lá. 30, 40. É um critério um pouco grosseiro. Organizar o trabalho não é só descontar movimentos, mas é um primeiro indicador. Se a peça for leve, tem que avaliar a força, mas se a peça for leve, é isso aqui, 25 a 30. 40. Interdição ergonômica. Chegamos lá naquele frigorífico ali, 90. Quanto é que a máquina vai fazer? 15. Para.
Primeiro instrumento bom que tem que ser valorizado pela magistratura, interdição. Interditou, o Estado está dizendo, isso aqui vai matar ou vai lesionar. Para, antes de analisar qualquer coisa, intima a parte contrária, manda para todo mundo, vamos ver o que está acontecendo, mas a princípio o Estado está certo. O Rio Grande do Sul tem uma tradição grande de interdições no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, foi historicamente em construção civil. Então, foi transposto essas interdições para a interdição ergonômica. Eu achei que eu ia morrer e não ia sentar aqui do lado do brilhante ministro, e eu achei que eu ia morrer e não ia haver uma interdição ergonômica no país. Já vi duas, estou feliz, posso ir em paz lá, descansa, rest in peace. Interdição ergonômica, maravilha. Qual é o critério? 40 movimentos por minuto. Passou disso, vai lesionar. O que a empresa fez? Foi para o judiciário? Não foi, nem foi. Aliás, ela foi, mas ela adequou. O que ela fez? Ela foi lá para o judiciário, está conseguindo eliminar, enquanto isso ela fez a adequação. Contratou mais 30. Em vez de 30 por minuto, 15. Beleza, custo. A empresa tem 3 mil trabalhadores, vai contratar 30. Quem é a empresa? BRF. Faturamento por ano, lucro líquido no bolso, 1 bilhão. Consegue contratar mais de 30? Frouxo. Vai lesionar para cortar frango? Não vale a pena. E o pulso ainda pulsa. E vamos lá. Aí pegamos um instrumento, questionário nórdico. O que é o questionário nórdico? Questionário de avaliação de dor. Você chega na empresa, fala com o trabalhador, eu, colega do Ministério Público, você sente dor? Sinto. Naquele setor de cone, embalagem. Sente dor? Sinto. Sente dor? Sinto. Toma remédio? Tomo. 90% dos empregados sentem dor com habitualidade, 79% tomam remédio com habitualidade, 74% afirmam que as dores só passam nem no final de semana, só no final de semana, à noite, quando descansa, não passa. Para, interdita, deu, adequa, volta, porque senão você vai lesionar em larga escala, e aí a discussão é, quanto é que vale a indenização? O INSS, ele ficou no ping-pong do INSS, que o INSS não reconhece a capacidade, a empresa está dizendo que está bom, essa situação do ping-pong do INSS é de matar, é de enlouquecer. Eu já vi trabalhador ficar 9 meses, velho, sem salário e sem benefício previdenciário, porque a empresa diz que ele não está apto e o INSS diz que ele está apto. Como é que resolve? Olha, enquanto discute, para o bem e para o mal, o INSS é ato administrativo. Enquanto discute isso, paga salário. Paga salário e faz adequação no setor lá. São várias decisões, inclusive do TST, sobre esse sentido. No ping-pong, pesquisa no TST, tem uma montoeira. Paga salário, deu. Não dá para admitir que um trabalhador formal de uma empresa fique 9 meses sem receber salário. Isso não. Interessante. Tem uma convenção coletiva no sindicato de Uberlândia, um frigorífico, que assim determina. Enquanto fica na discussão, a empresa vai lá e paga o salário. Pago. Se tu ganhar benefício, tu me devolve 10% ao mês. Se tu não ganhar, meu amigo, é o teu salário. Não estou pagando nada ilícito, só estou te pagando o teu salário que você adoeceu na minha empresa. Beleza? Segue o baile. Então, trabalhador, 90 movimentos por minuto, a máquina vai fazer 15. Né? Então, o que estamos discutindo aqui? Instrumentos técnicos de reduzir o ritmo, de desintensificar o mundo do trabalho. Nós estamos propondo aquele critério ali. Mas é importante o controle social do ritmo de trabalho pelos sindicatos, pelos trabalhadores. Exemplo clássico. A JBS nos Estados Unidos, se vai abater 1.000 bois, ela vai ter 1.500 trabalhadores. Se faltar alguém, não abate 1.000. O sindicato chega lá, ó, senão tu vai lesionar as pessoas. Então, se pensar no controle, claro que o sindicalismo brasileiro vive por várias crises, de várias naturezas, né? Então, está complicado aí, né? E, enfim, é o controle social do ritmo. Primeira medida, então, ritmo de trabalho. Tem que pensar no ritmo. Esquece ginástica laboral, rodízio, não. A questão é quantos por hora está tocando, quantas sentenças está fazendo por dia, quantos turnos está embalando. Depois, pausa de recuperação psicossocial. Essa é uma medida consagrada. Eu diria que o ritmo, nós estamos construindo um parâmetro ainda, um patamar. A pausa está consagrada. O artigo 253 da CLT, que depois o TST simulou, né? Pausa de frigorífico, trabalho 1h40 para 20. A NR17 estabelece para atividades de inserção de dados modelo de 50/10. A NR36 para frigoríficos, modelo de 60 minutos de pausa, né? Acima das 7h40. A NR31, que é trabalho rural, estabelece as pausas, mas não quantifica as pausas. E a primeira... um questionamento. O que gera mais sobrecarga muscular? Digitar no teclado ou cortar cana? Qualquer um sabe que é cortar cana, que são raras atividades que você não vai conseguir, se o trabalho ser pior do que cortar cana. Então, apesar da NR31 não dispor qual é a pausa,
Não dá para defender com absoluta tranquilidade que trabalha na cana, trabalhou 50 para 10. Só que você vai ter que acabar com o salário por produção. Você paga por produção, não há nenhuma medida adequada de organização do trabalho eficaz. Pagar por produção é a tragédia. É pior que o Osama Bin Laden. Ele trabalha para a produção. Ele vende a saúde. Qualquer coisa do mundo. Ele trabalha para a produção. Ele vende a saúde. O item pausa, não consegue fazer absolutamente nada. O item 17.6.3 da NR17 estabelece as pausas, né? Mas não fala, não quantifica. Mas em ergonomia, o conceito é clássico, é 50 por 10. A atividade repetitiva trabalhou 50 para 10. Tá? Em alguns países, você não consegue, por força de norma, em alguns estados, aqui no caso do estado da Vitória, na Austrália, ninguém trabalha atividade repetitiva por mais de 60 minutos de forma consecutiva. Em alguns países, você não abre a indústria em atividade repetitiva. A Noruega tem legislação. Repetição, manda lá para o terceiro mundo. Eu fui no Polo Industrial de Manaus, tinha uma empresa muito curiosa, o trabalho é projetado na Finlândia, executa no Brasil e na Índia. A mulher montava o carregador do celular no braço, assim, sabe essa bobinazinha que tem? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu disse, mas não pode fazer, não, vamos mecanizar. Eu disse, mas mecaniza logo, você não bota mais gente para trabalhar. Montava a bobina. Projetava na Finlândia, executa no Brasil e na Índia. É esse, infelizmente, que estamos caminhando. Quanto é que custa a pausa? Custa muito pouco. Eu sei porque o DIES fez o estudo para frigorífico. Segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria, o custo da indústria, a mão de obra, qual é o custo da mão de obra para a atividade industrial? 22%. 22% é o custo, quanto que o trabalhador custa para uma indústria. Quanto para dar pausa? Quanto é que precisa? 1 hora por dia. Qual é o valor? 1,8. 1,8. O custo é o cafezinho, é o migalha. Se tu botar isso em 2 anos, é 0,9. O cafezinho. Vai ganhar dinheiro. O problema é que o modelo é tão disfuncional que não coloca pausa. Mas botar pausa vai ganhar dinheiro. Vai conseguir mais trabalhador, vai produzir melhor. É igual ao supermercado. Se você fechar no domingo, você vai ganhar mais dinheiro. Porque você não consegue mais ninguém para trabalhar, entendeu? Então, a coisa é disfuncional. Então, o custo é quase zero. Bom, aí eu quero discutir com vocês que a efetivação da tutela coletiva vai depender da qualidade da prova. Então, se você tiver que julgar uma ação contra uma montadora de veículo, entrou a ação civil pública lá no Ministério Público, temos pausa de recuperação de fadiga. Não tem a prova não dá para julgar ainda, não tem auto-infração, por exemplo, o que você vai fazer? Tem que nomear uma perícia. Nomear a perícia, o que você tem que fazer? Achar um excelente perito e depois achar um bom método ergonômico. Esse aqui chama uma ISO 11228-3, que agora virou a ABNT no Brasil, que ela trata de avaliação dos riscos por atividade repetitiva. Quando tiver repetição, como é que você avalia adequadamente? Aplica isso. É uma ISO do bem, é uma ISO boa. 5 minutos para encerrar. Beleza. NR30, então já falei. Peso. Pesquisando na internet, exoesqueleto italiano transforma pessoas em super-heróis. Permite o levantamento de até 50 quilos. Melhor, só a CLT. Só tem uma coisa melhor que o exoesqueleto. A CLT admite 60, não é isso, para o homem. Então, me bateu o exoesqueleto só a CLT. Não pode revogar o artigo 198, porque ninguém consegue carregar mais de 60 quilos. Parâmetros internacionais estabelecem 23... método NIOSH, NIOSH é a Fundação Americana de Saúde Ocupacional, estabelece 23 quilos de parâmetro de peso. Máximo, para deslocar uma vez por dia. Aí tem que analisar a frequência. Se você deslocar 10 vezes, a partir de 3 quilos, você tem que avaliar a atividade. Então, 60 quilos vai gerar... para carregar 60 quilos tem que ser assim. Exoesqueleto italiano. Se não for assim, meu amigo, carregar, o Brasil bota 2 sacos de cimento nas costas e lá vai o caboclo lá. Né? Para ir encerrando. Ato inseguro. Essa aqui, vamos banir essa ideia do modelo. O modelo de ato inseguro é um modelo muito limitado, muito inadequado. Quando há acidentes, todos adotam, digamos assim, uma abordagem comportamental na avaliação do acidente. Ele caiu do andaime porque estava sem cinto. O andaime era uma droga. É um modelo muito limitado, muito inadequado. Quando há acidentes, todos mudar o padrão da abordagem comportamental para a abordagem de segurança organizacional. Na Espanha, Alemanha, andaime fachadeiro. Tu não consegue nem pular, pode trabalhar sem cinto. Não consegue nem se quiser suicidar, que em geral ninguém se suicida no trabalho. Pouco, né?
Redução do tempo de exposição. Essa é uma discussão. Se o risco permanece após várias medidas, o que você faz? Reduz o tempo de exposição. E aí está na mão de vocês. Deixa uma breve reflexão. A súmula 85 TST todo mundo conhece. Né? É nulo o regime de compensação em face à prestação habitual de horas extras, torna nulo, sendo devido, né, o pagamento de horas... Beleza. Ele é nulo? Paga. Bom, por que ele é nulo para pagar e não é para vedar a hora extra habitual? É só você pegar a súmula 85 e fazer a leitura a partir do artigo 7º, 24 da Constituição. Então é nulo. Se é nulo para pagar, é nulo para vedar, que é melhor ainda, que você vai proteger a saúde dele. Não é isso? Qual o critério de hora extra habitual? Uma vez por semana, no período de 30 dias. Trabalhou todo de uma semana, ou 3 semanas, é habitual. Quem fez um brilhante estudo, José Antônio de Oliveira, brilhante juiz aqui, lançou o livro Jornada de Trabalho, e tal, e ele defende o seguinte patamar: 80 horas no ano, mais do que isso não dá. O modelo espanhol, antes de flexibilizar, antes da Espanha partir por tudo ou nada, não virou nada, adotava esse modelo, 80 horas por ano. Pega isso, vai reduzindo, divide no ano, e é isso aí que pega. Vamos para o nosso vídeo, o último videozinho, perto das 40 horas. Está na hora do Brasil adotar 40 horas de jornada. Isso vai ter efeitos positivos na saúde, na economia, nos aspectos sociais. Então, esse é uma mensagem do Ministério Público do Trabalho, está encabeçando uma luta agora junto com a ANAMATRA, diversas instituições. Bota no comecinho, por favor. Das centrais sindicais e de Olá, meu nome é Luiz Camargo, sou Procurador-Geral do Trabalho e expresso, em nome do Ministério Público do Trabalho, nosso apoio integral ao movimento Pró 40 Horas. Trata-se de uma iniciativa conjunta das centrais sindicais e de importantes entidades da sociedade civil que, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, se preocupam com a melhoria das condições de trabalho e enxergam na redução da jornada um importante passo no sentido da redução do gravíssimo quadro de doenças ocupacionais existentes em razão da intensificação do ritmo de trabalho nos últimos anos. A aprovação da PEC 231, além de assegurar a redução do quadro geral de adoecimentos no trabalho, permitirá ao trabalhador brasileiro um melhor acesso a outros direitos fundamentais, como aqueles relacionados ao lazer e educação, abrindo espaço ainda para a geração de empregos e a qualificação profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço o Camargo, está em Genebra, lançou aí, estamos empenhados na campanha das 40 horas. A CNBB, a primeira Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou recentemente essa campanha. Para encerrar rapidamente, teria outras coisas para falar, como falou o palestrante de ontem, o tempo já está exíguo, já me excedi. Ordem de preferência de atestados médicos, classificação internacional de funcionalidade, mas deixamos para uma outra oportunidade. Muitíssimo obrigado pela paciência, desculpe exceder o tempo. Obrigado.